Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2, a partir do verso 11 até o verso 22. Efésios 2, versículos 11 a 22. Domingo que vem pela manhã, você precisa estar aqui 8h30 da manhã, aqueles que vão nos ajudar a levar as cestas às comunidades. Domingo que vem pela manhã, alguns estarão aqui cultuando, outros estarão em missão, levando estas cestas e outras para as comunidades. 8h30 aqui, para que os grupos se organizem, os ônibus saiam e a gente possa levar esse material. E hoje à noite eu vou precisar da sua ajuda. Quando terminar o culto, eu preciso da ajuda de todos vocês, mas especialmente dos homens, tá? Por quê? Esta semana eles vão montar o cenário do Nataleluia, da peça de Natal. E eu preciso tirar tudo isso que está aqui, daqui de cima. Um sozinho não vai dar conta, vai passar aí a madrugada, não é? Mas se cada um nos ajudar, em poucos minutos a gente tira tudo isso aqui, deixa aqui na frente, porque alguns vão sair domingo de manhã, não é? Outros vão ser guardados, e aí a gente vai ter alguém nos ajudando a coordenar. Posso contar com você para nos ajudar alguns minutos depois do culto? Pode ser? Quem concorda, diga amém. Oh, gostei, que bom. Porque cada um pegando uma cesta dessa, colocando no lugar, vai ser rapidinho a gente fazer isso. A Bíblia diz assim, Efésios 2, verso 11. Portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. E que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos orar a Deus, queridos. Pai querido, muito obrigado pela tua graça. Obrigado por tudo quanto vimos e ouvimos aqui, Senhor. Obrigado porque durante todo esse tempo de louvor, de adoração, de entrega, já fomos abençoados. Obrigado pela vida, Senhor, desta menina que está indo para tantos lugares diferentes, no nome do Senhor Jesus e em nosso nome também. Que o Senhor a abençoe e guarde. E que nesta hora, Pai, a tua palavra fale ao nosso coração. Nós não queremos apenas entender as Escrituras, Senhor. Nós queremos que as Escrituras sejam aplicadas ao nosso coração e à nossa vida. E o teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de trabalhar as mudanças necessárias no nosso coração e no nosso ser. Escuta, Deus, a nossa oração e responde derramando do poder do Senhor aqui entre nós.
É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje pela manhã eu comecei a estudar esse texto e falei um pouquinho do contexto dos judeus e dos chamados gentios ou pagãos. E disse que havia uma barreira cultural, uma barreira racial e uma barreira religiosa muito grande. E justamente por causa destas barreiras é que Paulo escreve estes versículos que lemos, dizendo que todo muro que separava os homens entre si e os homens de Deus caíram quando Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Nos primeiros 10 versículos ele mostrou que não existe salvação a não ser por Jesus. Então não importa se você é judeu, se você é grego, se você é pobre, se você é rico, se você é homem ou se você é mulher, não interessa. Se você não tiver Jesus no seu coração, você está perdido, porque não há outro caminho. Mas nos versículos de 11 a 22, ele vai além, e ele diz que, apesar disso, a gente precisa lembrar de onde a gente estava, do que Jesus fez por nós, e de quem nós somos agora, e que esta unidade espiritual que Ele está construindo entre os homens e dos homens com Deus, acontece somente por causa da graça do Senhor Jesus Cristo. Ele vai nos explicar colocando algumas cenas, como se a gente estivesse percorrendo, não é? Ou estivesse vendo um filme da história, e ele vai colocando a primeira cena, quem nós éramos antes de Jesus, e estudamos isso hoje pela manhã. Nós éramos pagãos por nascimento. Ele disse, olha, vocês aí de Éfeso eram pagãos por nascimento. Vocês nasceram num background, de uma cultura onde vocês não conheciam o Deus verdadeiro. Vocês receberam uma tradição religiosa que era apenas de adoração de imagens, que não podem fazer nada por você. E uma religiosidade intensa, todavia não verdadeira. Depois ele disse, olha, vocês estavam separados do povo de Deus. Lembrem, vocês estavam sem Cristo. Ainda não tinham Jesus como Salvador, que os fez ser povo de Deus, totalmente alienados das promessas da antiga, porque Deus tinha feito uma aliança com os homens através dos mandamentos, e hoje Ele fez uma nova aliança. Daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e o pão e o vinho que está aqui são símbolos da nova aliança que Jesus fez com o homem, onde as leis dele não estão mais em tábuas de pedra, mas estão gravadas pelo Espírito Santo dentro dos nossos corações. Ele continuou dizendo, e nós terminamos estudando isso pela manhã, dizendo que por causa de tudo isso, a grande característica das pessoas no mundo, de modo geral, sem Jesus, distante do povo de Deus, distante das promessas da aliança, era ser um povo que tinha uma característica: perderam a esperança. Que esperança tinham? Esperança do quê? Para quê? Não sabiam de onde vinham, não sabiam para que estavam aqui, não sabiam para onde estariam indo. Perderam a esperança. Por causa disso, eram pessoas sem Deus, porque não podiam ter uma comunhão com o Deus vivo e verdadeiro, único que existe. E eram então pessoas que estavam apenas sendo empurradas pela vida, pelo sistema de valores da sua cultura, do seu tempo e do seu mundo. E nós então olhamos para essa realidade lá no tempo de Éfeso, e também nos dias de hoje, de muita gente que vive sem esperança, sem Deus, e simplesmente sendo empurrado pela vida, porque não experimentou a graça de Jesus. Mas a segunda imagem que eu quero tratar hoje, ela aparece nos versículos de 13 a 18, onde a Bíblia diz assim: mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual
de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. E ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. O que Jesus fez por nós que garante paz? Paz com os homens e paz com Deus. Eu falei a semana passada de um grupo de pastores que saíram do Brasil e foram ao Iraque. E chegando lá no Iraque, Deus fez coisas tremendas. Falei daquela senhora que há 14 anos estava numa cadeira de rodas e naquele culto ela se levantou, não é? E começou a andar e depois foi batizada na piscina daquele hotel. Mas aconteceu uma coisa tremenda com aquele grupo, e eles assistiram isso e nos disseram. Lá no Iraque, você sabe que existem várias facções de grupos religiosos que são bastante ativos. Na época em que, quem foi o nome do... esqueci. Saddam Hussein. Na época do Saddam Hussein, os sunitas, que são muçulmanos sunitas, estavam dominando o Iraque. Os xiitas estavam vamos dizer assim, fazendo oposição, não é? E os curdos eram perseguidos pelos dois. E foi interessante porque naquela reunião onde estavam aqueles evangélicos, poucos, não muitos, de todo o país, haviam sunitas convertidos, xiitas convertidos e curdos convertidos. E houve um momento espontâneo que aconteceu lá. Aquele grupo todo. Alguns sunitas, que na época do Saddam Hussein eram o poder, se levantaram no meio da congregação, e lembrem que foi uma semana de oração, e depois uma semana a mais de treinamento. Na primeira semana de oração, eles se levantaram e olharam para agora os seus irmãos em Cristo, curdos, e começaram a chorar e dizer: meus irmãos, eu quero pedir perdão a vocês, porque durante muitos anos nós odiamos vocês, por causa da sua religião, por causa da sua raça, por causa disso, daquilo, e nós não entendíamos que nós podíamos ser irmãos, mas agora em Cristo Jesus nós entendemos. Se levantaram os xiitas e disseram a mesma coisa. E foi interessante porque os três grupos se odiavam entre si, e se levantaram também os curdos e disseram: nós queremos pedir perdão porque da mesma maneira nós odiávamos vocês. E foi um grande quebrantamento, o povo se abraçando, chorando, orando uns pelos outros e pedindo bênçãos de Deus. É disso que esse texto fala. Quando Cristo veio a esse mundo, Ele veio para dizer que não existe branco nem preto, rico nem pobre, homem nem mulher, judeu ou grego, pagão ou não pagão. Não importa quem você é, nem a sua origem, nem nada que está à sua volta. Se Jesus entrar na tua vida, você vai fazer parte de uma nova criação de Deus. Você vai ser convidado a pertencer a uma nova família. E você vai experimentar algo tremendo do Espírito de Deus nos unindo. Coisas tremendas da graça de Deus podem acontecer. Como falei outro dia aqui para vocês, daquela
psicóloga, não é? Que tinha uma diarista na sua casa, que chegou chorando aqui na igreja porque a diarista ia embora. E eu não entendia por que ela chorava tanto, porque a diarista ia embora da sua casa. Porque aquela senhora, todos os dias que ia à sua casa, antes dela se converter, depois que ela se converteu, e já nessa sua vida madura, era a sua mentora espiritual. Sentava na mesa, tomava o café com a sua patroa, abria a Bíblia e lhe ensinava as verdades do reino. E ela dizia: a minha mãe espiritual está indo embora. Uma mulher simples. Mas é isso que Deus faz. Todo o muro de separação cai quando a gente entende a obra do Senhor Jesus. E nesse texto o apóstolo Paulo nos mostra o que Jesus fez. O que Jesus fez para poder esta unidade entre os homens de fato acontecer. E esta unidade com Deus poder acontecer nas nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que uma das coisas que o Senhor Jesus fez para quebrar toda a inimizade entre os homens e a barreira que separa o homem de Deus, foi anular em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Anular no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. Quando a gente abre a Bíblia no Velho Testamento, às vezes é difícil a gente entender o Velho Testamento, porque existem uma série de práticas aqui no Velho Testamento complicadas demais para a gente compreender. Por exemplo, se você estiver lendo o livro de Levítico, o livro de Levítico fala das leis cerimoniais dos judeus. E diz, por exemplo, como é que deveria ser feito um culto de ação de graças. Como é que era um culto de ação de graças naquele tempo? Culto de ação de graças, você convidava, você nunca podia estar sozinho num culto de ação de graças, você convidava sua família, pessoas queridas, você ia ao pátio do templo, levava um carneirinho ou um outro animal que era assado no altar como um churrasco. E aí um pedaço desse carneirinho ficava para o sacerdote, para ele comer, e você e a sua família comiam juntos. E na hora que você estava comendo, você tinha que dizer: olha, hoje nós estamos aqui no pátio do templo, comendo esse carneirinho na presença de Deus, porque Deus fez isso, aquilo outro na minha vida. E aí celebravam juntos. A Bíblia lá em Levítico vai dizer de uma outra cerimônia. Por exemplo, a cerimônia em que você estava confessando os seus pecados. Você também carneirinho, uma pomba, enfim, um animalzinho, e colocava a mão sobre a cabeça daquele animalzinho, e o sacerdote matava o animalzinho na tua frente. Que culto estranho esse. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que todas essas cerimônias eram sombras de realidades que nós precisávamos entender. E a realidade que precisava ser entendida é que o salário do pecado é a morte. A consequência natural do pecado é a morte. E aí aquele animalzinho morto era colocado sobre o altar, e como era uma oferenda pelo pecado, você não podia pegar nada desse animal. E ele era completamente queimado no altar, porque do pecado não se aproveita nada. Era isso que simbolicamente estava sendo dito. E se você ler o livro de Levítico, você vai ver uma série de cerimônias que faziam parte da lei dos mandamentos. Só que Jesus cumpriu toda a lei moral de Deus. Todos os princípios éticos de justiça e de verdade e de santidade, Jesus cumpriu tudo. E porque ele cumpriu tudo e foi o único ser humano capaz de cumprir tudo e de não ter pecado nenhum, ele, quando foi cravado na cruz do Calvário, ele tomou o nosso lugar, porque se ele tivesse cometido um pecado, ele também precisaria de salvação. E pelo fato dele ter conseguido cumprir tudo, ele anulou a lei cerimonial dos mandamentos. E é por isso que hoje você vem ao culto, a gente não precisa matar nenhum animalzinho. É por isso que hoje
todas aquelas práticas religiosas judaicas, elas não são vivenciadas no contexto do cristianismo, porque elas eram sombras de coisas que o Senhor queria nos ensinar e que foram reveladas através do Senhor Jesus. A Bíblia diz em Mateus 5, verso 17, Jesus falando: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus cumpriu por nós toda a lei moral, todos os princípios de Deus. E eu quero dizer mais, a lei moral de Deus, os valores do reino, não matar, não roubar, não é isso? Aquelas coisas que estão nos 10 mandamentos, elas permanecem. Separar um dia entre 7 para a gente adorar a Deus, isso permanece. Agora, a lei cerimonial que diz que dia é esse, de que maneira acontece, que horário tem que ser, de que jeito tem que ser, esta caiu. Por isso, cada um de nós adoramos a Deus hoje no domingo e não no sábado, porque cremos que todas as cerimônias da lei caíram. E por que no domingo e não no sábado? Porque os primeiros cristãos iam ao templo comemorar o sábado junto com os judeus, eles eram judeus cristãos, até que o templo fosse destruído no ano 70 depois de Cristo. E todos os domingos eles se reuniam de casa em casa, celebravam a ceia do Senhor e comemoravam a ressurreição de Jesus e pregavam a palavra de Deus. Quando o templo de Jerusalém foi destruído, os cristãos não tinham mais onde ir no sábado e continuavam a se reunir no primeiro dia da semana, que era o domingo, para fazer as mesmas coisas que sempre fizeram. Por isso, o Senhor Jesus quebrou a barreira de separação. Aquilo que impedia que nós nos aproximássemos de Deus, que eram os pecados acusados pela lei moral. Você fez isso, fez aquilo outro. Ele cumpriu tudo e pagou por você lá na cruz do Calvário. Mas também é através do Senhor Jesus que aquilo que separava o judeu do não judeu também caiu, que eram aquelas leis cerimoniais. E então agora, tanto faz se você põe um quipá ou não põe um quipá. Tanto faz se você guarda esse dia ou aquele dia, porque o que importa é a graça do Senhor Jesus e o selo do Espírito Santo no nosso coração. Toda a barreira caiu. É isso que a Bíblia vai ensinar. Toda a obra de Jesus nos permite viver numa nova dimensão. Se antigamente, como um servo de Deus e parte do povo de Deus, a distinção estava feita na roupa, no cabelo, estava feita no lugar e na cerimônia. A distinção agora está na presença poderosa do Espírito Santo de Deus no coração de cada um que crê e adora Jesus. Querem ver? Olha só o que a Bíblia diz em 2 Coríntios 3, versículo 6 em diante. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Deus, em Cristo Jesus, cancelou a velha aliança e fez conosco uma nova aliança, e convidou todos nós para sermos ministros dessa nova aliança. Todos nós aqui somos sacerdotes. Não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O mistério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação?
Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações, mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós que com face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ah, que coisa tremenda! Você consegue entender o que a gente leu agora? Ele está dizendo, se a velha aliança, que tinha o poder de nos condenar, dizendo tudo que a gente fazia de errado, tinha uma glória divina, quanto mais a nova aliança, que é o poder de Deus para transformar a nossa vida. E esta nova aliança que infunde sobre nós o Espírito Santo. E é esta nova aliança que permite que cada dia, ao invés da gente perder a glória, como aconteceu com Moisés, quando desceu da montanha, o rosto dele parou de brilhar, não é? Cada dia um pouco mais da glória e da graça de Deus seja acrescentado na nossa vida. Esse é o Senhor tremendo que está trabalhando. O que Jesus fez para que a gente seja um com Deus, e o que Jesus fez para que a gente seja um com os homens, Ele aboliu a lei cerimonial, e Ele nos ajuda a cumprir pelo poder do seu Espírito, os valores do reino de Deus. Não que a gente seja capaz de cumprir tudo isso. Se você está vivendo uma vida e buscando viver uma vida santa diante de Deus, você já sabe que você continua sendo pecador. O fato de você receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, perdoa os seus pecados e começa uma obra de transformação, mas ainda existem pecados que você continua praticando. Mas a grande diferença é que cada dia o Espírito começa a olhar na tua vida. E cada dia ele vai enfatizando uma área da tua vida. É uma coisa tão tremenda de Deus, tão tremenda, que a gente imagina que se a gente resolver esta área da vida, a gente vai ser santo sem nenhum pecado. Porque a gente não é capaz às vezes nem de enxergar os outros pecados que estão em nós. A gente só enxerga aquilo que o Senhor está trabalhando. E sabe o que é isso? É o poder do Espírito transformando a nossa vida. Ele dizendo, filho, o primeiro passo é esse aqui, vamos dar um jeito? Ah, Senhor, mas não sei o que e tal. Não, vamos dar o passo, vamos dar o passo. E a gente vai aprendendo com a graça de Deus a cada dia. E que vitória é, porque a gente vai vencendo as etapas. E o poder do Espírito Santo se multiplica na nossa fraqueza. Esse é o poder de Deus. De um Deus que liberta, de um Deus que transforma, de um Deus que salva, de um Deus que muda a nossa visão de vida. Essa semana nós estávamos reunidos com o nosso grupo de estudo bíblico e o pessoal estava lá dizendo que domingo à noite saíram daqui do culto e foram comer juntos alguns, e um conversando com o outro, né, dizendo assim, mas eu não consegui ainda esse negócio. Ah, mas eu não consegui aquilo ainda. Aqui está havendo uma batalha na minha vida. E um irmão comentando com o outro e discutindo estas coisas. Sabe, queridos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Ele vai mostrando as áreas que a gente tem que acertar. E Ele não se cansa de ficar no pé da gente. Ele vai dizer, vou te ajudar, vou te libertar.
Eu vou te motivar, eu vou colocar gente do teu lado. E sabe, Deus vai nos dando uma coragem e uma graça que não é uma lei. Não é porque alguém está mandando, não é porque você está lendo num papel, não é porque a tua igreja quer que você faça isso. Ah, você está fazendo isso por causa da tua igreja. Não, você faz isso porque o Espírito de Deus que habita dentro do teu coração está falando com você todo dia. E esse Espírito de Deus está movendo o teu coração na direção da vontade de Deus e do prazer do Senhor. É isso que acontece conosco, é disso que o apóstolo Paulo está falando. E aí não importa quem você é. Esse é um processo que nos une debaixo da graça. Segunda coisa que Jesus fez por nós, Ele criou uma nova humanidade. A discussão desse texto é: você é judeu ou é pagão? Você é judeu ou grego? Você é judeu ou sei lá o que? Qual é a tua raça? Preto ou branco? Tanto faz. Olha só o que Jesus fez, versículos 14, 15, 16. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeu e gentil, fez um só, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando no seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeu e não judeu, um novo homem, havendo a paz, e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. O que Deus está falando? Nas palavras do apóstolo Paulo no livro de Romanos, ele traduz isso que está aqui da seguinte maneira: Deus colocou a todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. O que o Senhor está falando é o seguinte: não existe superioridade racial, cultural. Não existe, queridos. Deus está olhando para os seus filhos e não está dizendo: esse aqui é superior àquele, aquele tem mais dinheiro, mais importante. Não. Todos nós estamos igualados numa coisa: todos nós somos pecadores, não importa de onde viemos. E que a única maneira de a gente ter livre acesso ao Pai é através de Jesus. Algumas dificuldades com algumas teologias modernas. Essas teologias modernas, elas se baseiam em princípios sociológicos. E algumas dessas teologias dizem que a igreja do Senhor Jesus, como igreja local, ela tem que escolher um público-alvo com que quer trabalhar. Então vamos dizer assim: se eu quiser ministrar e pregar o Evangelho e ser bem sucedido na pregação do Evangelho, eu tenho que dizer assim: bom, o meu público-alvo para pregar o Evangelho é a pessoa que tem mais ou menos 30 anos de idade, tá, da classe média, tem 1 ou 2 filhos e tal. E eu vou definindo um padrão, e aí eu concentro todas as minhas estratégias para alcançar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque na sociologia se ensina que em grupos humanos é muito difícil você transpor barreiras. Eu não gosto de transpor barreiras culturais, sociais, financeiras. Eu gosto de me sentir bem com pessoas que sejam parecidas comigo e não diferentes de mim. Mas quando eu leio a Bíblia eu não encontro isso, gente. A palavra de Deus me diz justamente o contrário. A palavra de Deus diz que a igreja precisa ser o lugar de todo ser humano que ouve a mensagem de Deus e crê no Evangelho. E que aqui não pode ter um mais importante e outro menos importante, porque fomos igualados. O livro de Tiago diz
não é, para as igrejas daquele tempo que diziam: olha, aquele rico, quando chega na igreja, você põe no primeiro banco. E ele diz: quem falou que era para fazer assim? Porque aquele escravo que ficou lá de pé no fundo é tão importante para Deus quanto esse rico que sentou aqui. Não faça acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. É triste dizer isso, mas tem gente que não gosta de ir numa igreja em que pessoas pobres usaram o berçário antes do seu filho mais abastado entrar. Eu não estou falando de uma coisa longe, não. Estou falando de coisas perto, bem perto. Eu fico pensando o que Jesus sente quando a acepção de pessoas, por qualquer razão, vem no nosso coração. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. E se em algum sentido, em algum tempo, existiu alguma barreira, em Cristo Jesus não pode existir. Sabe por quê? Porque Deus está criando uma nova raça. Nem judeu, nem grego, nem pagão, nem preto, nem branco, mas Ele está criando a raça dos redimidos do Senhor. De todas as tribos, de todas as línguas, de todos os povos, de todas as culturas. E a Bíblia nos fala que lá no céu, quando a gente entrar na presença do Senhor, o que a gente vai ver vai ser isso, essa diversidade tão grande, e dizer que Deus tremendo, que pode salvar gente de todos os povos, de todas as culturas, de todas as línguas. E mais, se você é preconceituoso, Deus é tão bom que talvez salve você. Mas eu vou dizer uma coisa para você: Ele vai arrumar um quartinho no céu com aquele que você tem o maior preconceito, para você passar o resto da eternidade. Que se não aprendeu por bem, vai aprender na eternidade. Por quê, meus irmãos? Porque nós não somos nada. Alguns anos atrás o mundo foi assolado por uma filosofia diabólica que está ressuscitando hoje. A filosofia nazista, e está ressuscitando no neonazismo, que está se implantando fortemente na Europa outra vez. Nessa filosofia, eles acreditavam que existia uma raça superior, e que esta raça superior dominaria o mundo, porque eram mais fortes, mais inteligentes, e na seleção humana e da própria natureza eles iam se implantar. E por causa dessa filosofia, eles mataram as pessoas idosas, eles mataram judeus, mataram ciganos, mataram livremente os excepcionais, porque eles tinham que exterminar aquilo que não fosse a pura raça. Agora, o nazismo não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se você ler a discussão católica sobre a evangelização aqui na América Latina, a grande discussão era se os índios encontrados aqui tinham ou não tinham alma, se eles tinham ou não natureza humana. E muitos religiosos do passado disseram: os índios não têm alma. Então pode matar, pode escravizar, pode fazer o que você quiser, porque não é gente. Fizeram a mesma coisa teólogos, quando falaram dos negros na África. E você pensa que isso passou? Não. Continuam falando a mesma coisa hoje nos abortos, dizendo que se você comete um aborto antes do 3º mês de gravidez, isso não é gente ainda,
não tem alma, não é ser humano. Bom, deve ser alguma miscigenação de alguma raça que eu nunca vi na vida, porque vem com toda a carga genética que qualquer ser humano tem. Toda vez que nós fazemos esse tipo de divisão, nós começamos a adotar filosofias que são diabólicas, queridos, que nos separam de Deus e nos separam do homem. E tudo que nos separa do homem também nos separa de Deus. E tudo que nos separa de Deus nos separa dos homens. Paulo está dizendo para aquela igreja: chega, para com isso, não interessa. Um livro que li há algum tempo atrás fala de pessoas que impactaram o seu tempo, e fala de um sermão de um pastor pregado na cidade de Little Rock, no sul dos Estados Unidos, no auge da segregação racial e da luta dos direitos humanos dos negros, direito de voto dos negros nos Estados Unidos. E um dia ele pegou a Bíblia, em 1950 e alguma coisa, e leu esse trecho que nós estamos estudando. E pregou um sermão. E disse assim: olha, se você é crente no Senhor Jesus Cristo, não pode existir nenhum muro de separação entre homens e homens. Por isso essa igreja, e naquele tempo isso não acontecia nos Estados Unidos, eles tinham igrejas de brancos e igrejas só de pretos. Por isso, a partir de hoje, nesta igreja, nós teremos reuniões nos dias tais e tais, para pessoas de qualquer raça, de qualquer cor que queiram adorar a Deus. Meus irmãos, era uma coisa tão fora da pressão da cultura. Lembra que eu falei que a cultura é um rolo compressor? Que partes desse sermão foi publicado no jornal daquela cidade, com veementes críticas de vários teólogos do seu tempo, para dizer que não é possível fazer estas coisas. Queridos, como é fácil a gente achar desculpas para a dureza do nosso coração. Como é fácil a gente achar desculpas para aquilo que Deus não vê desculpas. Sair do nosso comodismo. Quando você e eu saímos do nosso comodismo, nós vamos encontrar seres humanos que precisam da graça de Deus, do amor do Senhor, do nosso carinho, da nossa presença, da nossa visita, da nossa adoção como povo de Deus. E quando a gente começa a fazer isso, nós glorificamos o nome do Senhor Jesus. Por isso eu não aceito quando alguém diz: essa aqui é uma igreja de rico, essa aqui é uma igreja de pobre, essa aqui é uma igreja disso ou daquilo. Porque no dia em que formos isso, deixaremos de ser igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ser a igreja que tem alegria quando uma criança entra aqui dentro, quando um jovem entra aqui dentro, quando um adulto está aqui dentro, quando um cadeirante entra aqui dentro, quando aqueles cadeirantes fazem aquelas evoluções com as suas cadeiras aqui, como vocês viram algum tempo atrás. Gente, eu fico feliz quando um surdo está aqui, quando um cego está no centro cultural, onde a gente está vendo a graça de Deus se espalhando, e não tem barreira. Nós somos irmãos em Cristo Jesus, porque menos do que isso ofende o Deus de toda a glória, que nos salva pela graça e pela misericórdia que Ele tem de nós. Por isso, se você ouvir alguém falando, repreenda em nome de Jesus, porque é pecado. É pecado. E se no teu coração existe esse sentimento, lembra, é pecado.
Deus está criando uma nova comunidade, uma nova humanidade. Ele está fazendo das pessoas diferentes um novo povo. E o que Ele deseja é que exista entre nós a paz com Deus e a paz com os homens, no poder do Espírito Santo. Que estas mãos, e as minhas e as suas, tenham prazer de ajudar, não porque a gente quer ganhar ponto em algum lugar, mas porque tem um ser humano que Deus ama e que precisa ser abençoado. E Jesus me convocou para fazer parte dessa história. Eu não me esqueço do dia que estávamos aqui no culto, já falei isso para vocês, e vieram uns 10 meninos de rua que moram no Mocó, aqui perto da igreja. E subiram ali na galeria, bem naquele canto direito da galeria, no último banco. E alguns irmãos então falaram, olha, tem um grupo que entrou sozinho e ficou lá em cima, no último banco. Aí o Michel estava aqui conosco, aqui na frente, e disse, eu conheço eles. Nós encontramos lá no Largo da Ordem e convidamos para vir na igreja. E aí então ele levantou daqui da frente, como ele estava, e foi lá em cima, para dar um abraço naqueles 10 meninos. E um daqueles meninos, quando chegou aqui, olhou a gente, bonitinho, pastor de gravata, você cheirosinho, eles ficaram muito envergonhados. Por isso eles subiram lá na galeria. E um daqueles meninos fez uma oração lá em cima na galeria. E disse assim, Senhor, se o Senhor se importa comigo mesmo, se o Senhor pode me ver aqui, manda alguém me dar um abraço. Aí o Michel subiu, foi lá daquele jeitão dele. A primeira coisa que ele fez foi dar um abraço naquele menino. E quando ele deu um abraço naquele menino começou a chorar e soluçar. E aí o Michel sentou-se do lado dele e disse, o que há, garoto? E ele contou essa história para ele. Eu fiz agora essa oração. Se Deus está me vendo aqui, se Ele se importa comigo, manda alguém aqui vir dar um abraço em mim. E de repente você sai de lá da frente e vem aqui. E a primeira pessoa que você abraça fui eu. Deus se importa comigo. Terminou o culto, os 10 vieram aqui. Olharam para mim e disseram, pastor, dá uma Bíblia para a gente. E eu olhei para eles e falei, o que você vai fazer com a Bíblia? Nós vamos... E eu disse assim, eu não tenho aqui agora 10 Bíblias. Ele falou, não precisa. Nós moramos todos juntos no Mocó e nós somos uma família. Só dá uma Bíblia que nós vamos ler. Aí peguei uma Bíblia e dei para eles. Por quê? Porque todo o muro de separação entre homens e homens caiu em Cristo Jesus. E porque todo o muro que nos separava do Deus vivo e todo-poderoso caiu em Cristo Jesus. A Bíblia nos diz que no dia em que Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que estava no templo dos judeus e separava o lugar em que o sacerdote podia entrar, o santo lugar, do santíssimo lugar, que era o lugar onde somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, aconteceu de fato, não é uma figura de linguagem. Naquele momento em que Jesus morreu na cruz, Deus rasgou literalmente o véu daquela cortina que separava um lugar do outro. E disse, agora, todo homem, toda mulher, toda criança, todo ser humano, todas as pessoas que são iguais ou que são diferentes umas das outras, podem ter acesso ao meu trono, através daquilo que o meu filho fez na cruz do Calvário por eles. Somos um povo
uma raça, uma nação que independe da cidadania que você tem, porque nós somos povo do Deus vivo, de todas as culturas, de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, e vivemos para ser o povo de Deus nessa terra. O que é que te separa de alguém? Às vezes, queridos, nós permitimos que sejamos separados de pessoas. Talvez você não tenha um problema de um preconceito racial, ou de um preconceito financeiro, ou sei lá o quê. Mas muitos de nós estamos separados de outras pessoas. E às vezes de pessoas que nos são caras e significativas, por causa de dores que nós temos aqui dentro do coração. Eu conheço famílias cristãs, que têm uma briga não resolvida e não se conversam. Ou alguns até trabalham juntos, mas não frequentam a casa um do outro. Eu fico pensando, o que é que Jesus pensa disso? E eu vou dizer para você o que ele pensa: é pecado. E toda vez que a gente coloca dentro do nosso coração e permite que o lixo da amargura fique guardada no nosso coração, nós sofremos e fazemos outros sofrerem. Alguém tem que quebrar esse muro. Jesus já quebrou espiritualmente, e a gente tem que tomar atitudes espirituais. Quando eu pastoreava em São Paulo, um dia pregando um sermão, uma família que tinha ido à igreja porque abriu a lista telefônica e procurava uma igreja. E eu pastoreava a Igreja Batista de Água Branca em São Paulo. E por ser Água Branca, não é? Batista, letra B, letra A, ela vinha lá no topo da lista telefônica. Eles olharam, achei uma igreja. E vieram a família toda, veio a família toda para estar no culto. E eu estava pregando e falando sobre reconciliação. E terminou o culto daquele dia, era dia das mães. Terminou o culto daquele dia, a família olhou um para o outro e profundamente tocados pelo Espírito Santo de Deus. Já há 10 anos que os avós não viam os netos. Houve uma briga de família e eles cortaram relações com os avós. 10 anos. Você pode imaginar? Quem já é avô aqui? Levanta a mão aqui, quero ver. Vovô, você pode imaginar ficar 10 anos sem ver teu neto? Não poder falar com ele? Dói? Havia razões. Sempre há razões. Sempre, queridos, vão existir razões. Boas razões. Mas naquele dia Deus tocou o coração daquela família. Eles foram a uma rotisserie, compraram algumas comidas, se encheram de coragem e foram na casa do vovô e da vovó levar os netos para revê-los depois de 10 anos. Tocaram a campainha da casa, com aquelas comidas na mão e as crianças na frente. Isso é covardia, né? Colocar as crianças na frente é covardia, né? A porta foi aberta, boca também. Disseram, nós viemos comemorar o Dia das Mães aqui, podemos? Entra. Colocaram a comida sobre a mesa, os vovôs, né, brincando com as crianças, celebrando, festejando. Aí houve um momento de calma.
E eles olharam nos olhos uns dos outros e os avós perguntaram assim: por que vocês decidiram vir aqui hoje? E aí eles contaram. Pegamos na lista telefônica, vimos uma igreja, ouvimos a mensagem da reconciliação que vem do Evangelho de Jesus. E nós sentimos que havia alguma coisa errada na nossa casa, que precisava ser consertada. E não podia ser outro dia, tinha que ser agora. Os avós choraram, se abraçaram com os pais, com as crianças, se reconciliaram. Quando foi por volta de 6 horas da tarde, aqueles avós se levantaram, se arrumaram e disseram: nos leve àquela igreja. Porque uma igreja que prega uma mensagem, que pode resolver um problema de família que dura de mais de 10 anos, eu quero conhecer. Queridos, o mundo está cansado de ouvir discurso, pregação, sermão. Mas quando a gente vê o poder de Deus na vida de alguém, promovendo conciliação, reconciliação e transformação, o mundo se rende ao poder de Jesus Cristo. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua família? O que precisa ser acertado? Não espera amanhã não, porque amanhã você vai achar outra desculpa. E se hoje o Espírito Santo de Deus estiver tocando o teu coração, mesmo que você tenha sido injustiçado, libera perdão. E a palavra de Deus diz: quantas vezes eu tenho que perdoar? Você lembra disso? Pedro, muito prático, falou assim: se eu perdoar o meu irmão 7 vezes, está bom? 7 é um número divino, não é isso? E perdoar 7 vezes a mesma pessoa, quem sabe no mesmo delito, é muito. E Jesus, naquele jeito dele, né, de até fazer o humor com a gente, ele diz: não, Pedro, 70 vezes 7 por dia, 490 vezes por dia. O que Jesus queria dizer? Perdoa. Nós quebramos o coração endurecido quando amamos o amor de Jesus. Amém? Lição prática: quem precisa desse amor na tua família, na tua vida, ministra. Eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E celebrar a ceia do Senhor, meus queridos, é celebrar a nova aliança. Uma nova aliança que Jesus fez conosco. Uma aliança de amor, de misericórdia, de reconciliação. Uma aliança de vida eterna. Uma aliança simbolizada no pão e no vinho, que representam o corpo e o sangue de Jesus, que foi pregado na cruz por nós e que se entregou a nós. Esta cerimônia celebra essa nova aliança, aliança de paz. E eu queria convidar você que já recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que já tem esse pacto de vida com Ele, você que já publicamente professou a sua fé em Jesus e foi batizado, como a palavra de Deus nos ensina, a celebrar o presente de Deus, uma nova aliança que Ele fez com você. Não está escrita num papel, ainda que a Bíblia a registre, mas que foi escrita pelo poder de Deus e com o Espírito Santo no coração de cada ser humano. Enquanto eles distribuem, vão fazer agora, nós vamos estar adorando a Deus juntos aqui. Você vai cantando conosco e celebrando a Jesus, e celebrando a nova aliança que Ele fez conosco.
Vamos cantar todos juntos. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra sempre te louvarei por teu maravilhoso amor. Consolo, abrigo, força e refúgio, Senhor, com o meu ser, tudo que sou, sempre te adorarei. Cante ao Senhor, toda a terra proclame, força e poder e louvores ao Rei. Curvem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes
Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Venho, Senhor, minha vida. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a Ti entregar como oferta viva em Teu altar. Pois pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, Senhor. Pois para Te adorar, Senhor, Pra Te adorar foi que eu nasci. Cumpra em mim o Teu querer, faça o que está em Teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, estar ao Teu lado, Senhor. a palavra do Senhor nos diz que antes de Jesus comer do pão e do vinho e beber do vinho, Ele orou. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios capítulo 11 que antes de nós comermos do pão e do vinho, nós precisamos orar. E a Bíblia ainda diz mais lá: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Hoje o Espírito Santo de Deus falou sobre reconciliação, falou sobre unidade, falou sobre perdão. E eu queria perguntar para você: o que é que Deus falou ao seu coração? Em que áreas da tua vida reconciliação, perdão, unidade, restauração precisam ser vividas? E queridos, nesta hora vem uma série de justificativas. Mas lembra da oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nesta primeira oração, eu queria que você orasse silenciosamente e você assumisse compromissos com o Pai. Senhor, me ajuda a liberar esse perdão, me ajuda a trabalhar a reconciliação, me ajuda a trabalhar a restauração que eu não consigo viver. Me ajuda, Senhor, e que todo muro de separação, seja ele qual for, caia por terra no poder do nome do Senhor Jesus. Ore ao Senhor agora, você na presença de Deus. Comamos desse pão, em nome do Senhor Jesus.
Da mesma forma, diz a Bíblia, que o Senhor Jesus, antes de beber deste cálice, ele orou, dando graças ao Pai, e ele disse que este é o sangue da nova aliança que Deus firmou conosco através de Cristo Jesus. E eu queria que o Rafael Cerneve orasse conosco agora e celebrasse essa nova aliança que temos com Jesus. Amém. Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa nova aliança, Deus, que a gente pode ter contigo, Senhor Jesus, porque pelo teu sacrifício na cruz, Senhor Deus, toda barreira, Deus, que existia entre homens, Deus, foi quebrada, Senhor Jesus. E a gente pode ter comunhão, Deus, a gente pode ter amor verdadeiro do Senhor, Deus, que se manifesta, Deus, através das nossas vidas, Senhor Jesus. Te louvo, Deus, por teu sacrifício, Deus, e pelo teu significado, Deus, que tem hoje em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bebamos desse cálice, agradecidos e adorando a Jesus. Eu queria que você ficasse de pé agora, desse a mão para quem está do teu lado. Nós somos essa grande família, e nesta hora eu vou pedir um favor aos diáconos. Se, enquanto nós adoramos a Deus aqui, se fosse possível a gente tirar essa mesa da ceia para uma das laterais, eu não sei onde. Daqui a pouco eu vou pedir para você me ajudar a trabalhar aqui com essas cestas. Então dá a mão para quem está perto de você. E essa aqui é a grande família de Deus. É uma bênção, porque aqui tem pobre, tem rico, tem branco, tem preto, tem cabelo branco, tem careca, né? Tem de tudo aqui. E sabe o que isso quer dizer? Nós somos a família de Deus. Tem polaco e tem italiano, tem tudo. Nós somos a família de Deus, e é rico demais isso. O irmão que está do teu lado é precioso aos olhos de Jesus, tanto quanto você é precioso. Por isso a gente pode ser uma família. Somos diferentes, temos sotaques diferentes, temos formações diferentes, mas não importa. Somos um só povo, somos um só rebanho, temos um único Deus, e através de um único e somente este Espírito, que é o Espírito Santo de Deus, adoramos ao Pai. Adoremos ao Senhor agora. Meu Cristo, Senhor, outro igual não há, pra ser provei
nosso consolo e abrigo. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Sempre te adorarei. Cante ao Senhor toda a terra, proclame força e poder e louvores ao Rei. Nuvem-se os montes e ruja o mar com o som de teu nome. Canto alegre por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre amarei. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Tuas promessas são incomparáveis. Amém. Aleluia. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos nós aqui e com o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Algumas orientações para você que vai nos ajudar. Primeiro, a cesta é pesada, se você pegar em 2 é melhor, tá? Agora as orientações. Por favor, não peguem a cesta por aqui, ó, em cima, de maneira alguma, tá? Senão estraga e estoura. Peguem por baixo, tá? Então vamos lá. À minha direita, as 200 cadeiras que estão ali vão ser colocadas as cestas que já estão com laço vermelho, porque vão ficar mais fáceis para nós tirarmos para as congregações. As outras cestas, tem gente à minha direita e tem gente à minha esquerda que vai orientar para colocarmos abaixo das escadas, ok? Vamos com calma para não estourar. E esta parte de baixo aqui da escada são estes alimentos que ainda não foram colocados nas cestas. Então lembrando, aqui as primeiras cadeiras, então quem está nessas cadeiras à minha direita, por favor, vão liberando para os irmãos poderem colocar as cestas prontas aí. Pegando sempre embaixo, não pegue nem para apoiar a parte de cima. Pastor Nilson e mais alguns estão orientando aqui, não coloquem de maneira nenhuma uma cesta em cima da outra, que senão não vai ter panetone nem um monte de coisa para a pessoa comer. Que Deus abençoe cada um que está fazendo esse esforço com muito amor, porque está nos ajudando muito. Algumas cestas ali embaixo daquela escada, sem colocar uma em cima da outra. Coloquem com cuidado, bem juntinho uma da outra, para caber mais. As cestas que estiverem abertas, cuidado, porque elas não estão completas. Então coloquem com cuidado nos lugares. As que estão prontas, nas cadeiras à direita. Uma em cada cadeira. Deus abençoe. Tá bom, pode subir aqui. Deixem o espaço ali embaixo da escada para esse material que não está na cesta.
aqui nessa primeira parte, até onde a Diná está, não pode ter cesta, só material que vai ser colocado na cesta. Sem laço embaixo das escadas. As de laço nessas 200 cadeiras aqui à direita. A escada dos dois lados. Podem colocando ali naquela escada daqui também. Cuidado com